Obrigado, meu querido. Aleluias. Graça e paz, meus queridos. Tudo bem? Que bom estarmos aqui mais um domingo, reunidos para adorar e exaltar o nosso Deus, que já tem se feito presente neste lugar. Você já tem sentido, Senhor? E eu creio que ainda mais a gente vai ser ministrado por meio da vida dele. Amém? Queridos, hoje é um culto de Santa Ceia e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de estar falando sobre a Santa Ceia. Então quero estar lendo um texto bastante conhecido da igreja, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 25. A carta, na verdade, do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 23 ao 25. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Queridos, a Santa Ceia, ela faz parte dos dois principais sacramentos da igreja, que a gente vê em toda a história. O que é sacramento? É um rito. Existem dois sacramentos que a igreja, no decorrer da sua história, tem prezado e tem feito. O primeiro é o batismo, e o segundo sacramento, o segundo rito, é a Santa Ceia. Quando a gente olha para a história, a gente vê este sacramento, este rito envolvido na igreja. Até porque a Santa Ceia, ela tem origem e tem mandamento na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Na noite que Jesus foi traído, no qual ele viria a ser morto, sacrificado, ele orientou e definiu este mandamento para a sua igreja. Porém, o texto que nós lemos aqui, ele está inserido dentro da carta de um servo de Deus, inspirado por Deus, orientando uma determinada igreja que se encontra na cidade de Corinto. Alguns anos depois, penso eu, em média, aí uns 30, 40 anos depois, o apóstolo Paulo continua reafirmando, e ele diz, como nós lemos aqui no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso quer dizer, meus queridos, que a Santa Ceia não é algo que foi inventado no decorrer da história, é algo que Cristo mandou e orientou, e o apóstolo Paulo disse que recebeu do Senhor algo, e assim ele está ensinando a igreja do Senhor a respeito deste rito. Então nós temos um mandamento de Cristo, um chamado de Cristo. Queridos, uma coisa nós temos que entender. Talvez tem pessoas aqui com anos de caminhada com Cristo, e essa deva ser a 100ª vez que participará de uma ceia. Talvez mais do que isso. E algo que a gente faz rotineiramente, continuamente,
em grande quantidade, tendes a gente fazer sem ter a compreensão, o porquê disso. A gente até decora. O pastor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora ele vai pegar a taça, vai orar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ler tal texto, vai falar tais palavras. E é comum muitas vezes a gente perder a referência do que é a ceia, irmãos. E eu quero estar falando esta noite, para a gente ter a ciência da grandeza deste ato, deste sacramento, deste rito, que uma vez por mês nós fazemos como igreja. O Senhor Jesus, ele definiu este mandamento, mas ele não definiu um tempo certo para isso. Ficou em aberto. Tanto é que no decorrer da história da igreja, há igrejas que faziam a ceia semanalmente, há igrejas que faziam trimestralmente, mas a forma que mais pegou e que as igrejas mais fazem é uma vez por mês. Quanto à frequência, isso não há um mandamento. A questão é que existe um mandamento da ceia do Senhor. Então nós temos que entender que isto que nós vamos fazer esta noite, que na verdade já estamos fazendo, nós estamos cumprindo um mandamento e uma orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas que mandamento é este? Qual o foco da ceia? Qual o propósito deste rito? Irmão, eu estou há tanto tempo na igreja, já participei de várias ceias, mas eu não entendo ainda, na prática, o que realmente é isso, o que realmente significa. E não dá para ter esse pensamento, meus irmãos, porque é algo importante. A ceia nada mais é que um chamado para refletir, trazer à memória os ensinamentos de Cristo, a vida de Cristo, o propósito de Cristo, a missão de Cristo, a vontade de Cristo, os atos de Cristo. É relembrar, é tornar presente este momento, o qual Cristo se entregou em favor de nós, queridos. Então, amados, a ceia, ela é um grande evento. Posso dizer, um dos eventos mais importantes da igreja, porque ela tem grande significado. A ceia, ela é um ato de ratificar, de renovar os votos que nós temos com o Senhor, porque quando Ele diz, fazei isso em memória de mim, Ele está dizendo, faça isso para relembrar, para continuar tornando vivo esta prática e este ato do que eu fiz, para mostrar que você continua ligado neste propósito. Então a ceia também, ela tem o propósito de nos trazer a esperança, queridos. Os irmãos estão entendendo o real significado da ceia? Quando foi que Jesus instituiu a ceia? Que festa que eles estavam comemorando, queridos? Alguém sabe dizer? Páscoa. O que significa Páscoa, essa festa judaica? Lá nas suas origens. Não a Páscoa dos dias de hoje, de ovos do coelhinho de chocolate. Mas essa festa judaica, nas suas origens, o que significa? Um livramento. O povo, a Páscoa, ela foi instituída lá quando o povo hebreu estava escravo no Egito, correto, irmãos? E Deus disse que ia livrar eles da mão de Faraó, e ia tirar eles de um lugar de escravidão e levar para uma terra próspera, uma terra prometida que mana leite e mel. Então a Páscoa significa um momento de livramento, um momento de libertação, um momento de salvação. E quando isto ocorreu, que eles passaram o Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho e adentraram a terra, o Senhor instituiu esta festa para lembrar este grande ato. Só que tem um porém. Na 10ª praga lá, quando o Senhor mandou um anjo da morte, o qual o povo hebreu, para que este anjo não causasse morte na sua casa, o que o povo tinha que fazer? Pegar um cordeiro, matar ele, e colocar este sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, para que quando o anjo da morte chegasse e encontrasse naquela casa o sangue do cordeiro, ele não pudesse ali causar morte a ninguém, não teria efeito, correto, irmãos? Então o povo hebreu matou, sacrificou um animal, colocou um sangue nos umbrais das portas, e quando veio o anjo da morte, o
quem tinha este sangue no umbral das suas portas, o anjo não feriu ninguém, mas o povo do Egito foi ferido. E este cordeiro que foi matado, a Bíblia orienta para pegar este cordeiro e comer. E se a família é pequena, pegar os seus vizinhos, quem está mais próximo, e também comer. Então Jesus, futuramente, depois, quando ele está comemorando a festa, a Páscoa, e institui a ceia, ele pega o vinho, que representa o sangue, fazendo uma alusão àquele sangue lá nos umbrais das portas. Que todo aquele que tem aquele sangue na sua vida, a morte não terá mais efeito sobre a vida desse. Então, quando nós trazemos à memória este ato, quando nós reafirmamos este compromisso com Cristo, mensalmente, que é o nosso caso, participando da ceia, nós estamos dizendo: eu renovo os meus votos contigo, Cristo. Eu continuo pintando os umbrais da minha porta, da minha casa, da minha vida com teu sangue precioso. Fazendo isso, a morte não surtirá e não terá efeito sobre a minha vida. Então a ceia, ela tem relação com isso, com a Páscoa, este ato de Cristo. E o corpo dele é aquele cordeiro qual eles se alimentavam. E depois, no decorrer, eu vou falar mais o que isso significa: beber do sangue e comer da carne de Cristo, comer do corpo de Cristo, participar do corpo, que o pão faz esta alusão. Mas, amados, infelizmente, talvez aqui quem já tem mais tempo de caminhada com Cristo, envolvido com a igreja, a gente começa a perceber que a igreja tem perdido o real significado da Santa Ceia. Muitos não têm entendido este sacramento, a importância deste rito, e têm se banalizado, têm se criado ideias contrárias, têm feito coisas do qual nem sabemos para que serve. E o pior, esses propósitos sem sentido, ele pode gerar um corrompimento, ele pode gerar um detrimento deste rito. Vocês querem um exemplo? Uma das coisas que mais me chamou a atenção logo que eu me converti, eu comecei a ter um certo entendimento. Depois do tempo, eu comecei a entender o que é a ceia, e eu comecei a ver alguns erros. Às vezes, determinados irmãos não tinham uma comunhão com a igreja, não tinham um envolvimento com a igreja, frequentavam os cultos esporadicamente, não se envolviam com a igreja, mas eu vi o anúncio de que domingo tem ceia, a ceia eu não posso faltar. Os irmãos estão entendendo que a falta de compreensão do que realmente significa a ceia, o real propósito da ceia, às vezes vai se perdendo. Então, de um rito, a gente faz algo como se fosse o suficiente ele sozinho. Não, é um rito importante, é um momento solene, mas ele é importante porque ele está ligado a todo um contexto, meus irmãos. Tanto é que tem se perdido o propósito do que é a ceia, que hoje com a internet e algumas pessoas aí que podem acessar alguns estudos, as pessoas estão dizendo que a ceia é um banquete, que a ceia deveria ser uma janta para dividir com todo mundo, porque lá diz. Amados, na verdade o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele está corrigindo um equívoco e um erro. Esta igreja perdeu o propósito. Algumas décadas depois da instituição deste sacramento, a igreja começou a perder o real significado. E sabe o que eles faziam, irmãos? Eles se reuniam para banquetear, para comer, e deturpar este rito, deturpar este momento solene e perder o propósito. E este contexto aqui o apóstolo Paulo tem que dizer no versículo 17: nisto porém que vos dizer, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor senão para pior. Ele está dizendo: eu não vou elogiar vocês não. A igreja de Corinto não é digna de elogio porque estão se ajuntando para fazer algo ruim, algo que estão deturpando o real significado deste sacramento, queridos. Então, olha só, queridos, o fato de a gente não entender o que realmente significa a ceia, a gente acaba deturpando e perdendo o real significado dela. E o pior, além de eles se reunirem
principalmente só para banquetear, só para comer, só para se alimentar. Uns comiam mais e outros menos, e os que não tinham condições ficavam olhando. E pior ainda, se embriagavam, bebiam em demasiado e perdia-se o real propósito e o real significado da ceia do Senhor. E será que nos dias de hoje nós não estamos perdendo o propósito, o real significado da ceia, queridos? Será que nós temos a compreensão da grandiosidade deste rito, deste ato? Da importância de nós estarmos presentes, não só no domingo, mas o que diz respeito ao domingo de ceia? Talvez nós não banqueteamos, não nos reunimos para comer junto, fazer uma churrascada, não nos embriagamos, mas talvez de outra forma, por falta de compreensão e entendimento disso, nós acabamos deturpando e perdendo o real significado da ceia. E o fato de acontecer isso, irmãos, de deturpar este rito, esse sacramento, ele traz algumas consequências graves para a igreja do Senhor. Uma das primeiras consequências é o que diz no versículo 27, que é a culpa do sangue de Cristo, do corpo e do sangue. O versículo 27 diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então o fato de nós participarmos da ceia de uma forma indigna, não entendendo, não dando real significado e entendimento, nós passamos a ser culpados da morte de Cristo, do corpo e do sangue dele. Nós passamos a ser enquadrados com aqueles que crucificaram Cristo e foram apontados como os reais assassinos de Cristo que crucificaram Ele. Mas eu estou na ceia, irmão. A falta de compreensão, de entendimento me torna culpado do sangue de Cristo. Este sangue precioso, eu sujo as minhas mãos, meus queridos. Então, o que é participar indignamente da ceia? Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele diz: o que eu recebi do Senhor, assim eu ensino vocês. Então ele teve uma revelação de Deus, para dar continuidade nisso, para fazer uma extensão daquilo que Cristo instituiu. Então ele diz que aquele que come este pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue do Senhor. O que é beber indignamente? O que é comer? O que é participar da ceia indignamente, meus irmãos? Participar indignamente, sabe o que é? Primeiramente, nós temos que entender, a nossa natureza nos torna todos indignos. Correto, irmãos? Então, primeiro, partindo do início, todos nós somos indignos. Porém, há uma forma de eu e de você nos tornarmos dignos. Quando nós entendemos a obra de Cristo, quando nós entendemos o real propósito de Cristo. Então a nossa dignidade, ela está ligada a Cristo quando eu recebo Ele verdadeiramente no meu coração. É um entendimento da grandiosa obra de Cristo e um aceite verdadeiro e profundo desta obra. E uma vez que eu aceito Cristo, Ele me torna digno. Eu que não era digno, Ele me torna digno. E por isso, se é algo importante para a minha vida, eu procuro andar em retidão conforme a palavra e a vontade do Senhor. Então, eu procuro cumprir os mandamentos do Senhor. Eu procuro ter uma vida coerente conforme a vida que eu decidi ter em Cristo, irmãos. E aí você vai começar a perceber que muitas vezes nós participamos indignamente, deturpamos a ceia do Senhor quando temos uma vida indiferente com as coisas de Deus. Não temos nada a ver com a igreja do Senhor. Eu não faço parte na prática do corpo de Cristo, mas domingo eu não quero perder o cálicezinho. Isso é participar indignamente, porque o participar dignamente diz respeito a discernir o corpo. Olha o que diz a palavra. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Não discernindo o corpo, não tendo entendimento que é o corpo. Do que ele está falando aqui, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo que participar indignamente é o ato de a gente não discernir o corpo. O que significa isso? Alguém saberia dizer? Igreja? Discernir o corpo diz respeito à igreja. Discernir é ter o entendimento, ter a compreensão do que é igreja. E aqui vocês vão perceber que às vezes a igreja falha, e muito, no que diz respeito à Santa Ceia. Discernir o corpo é entender que Cristo instituiu uma igreja, correto, irmãos? Uma igreja formada por pessoas que cumpriram o primeiro sacramento, o primeiro rito, que é o quê? Batismo. E uma vez que cumpriu esse primeiro rito, esse primeiro sacramento, faz parte de uma comunidade de fé, o qual comungam da mesma crença, das mesmas fés, do mesmo propósito. E uma vez que eu comungo da mesma fé, eu ando junto com estes. Então eu faço parte dos anseios dos meus irmãos, e os irmãos fazem parte dos meus anseios. Eu conheço a igreja do Senhor, eu estou inserido na igreja do Senhor, eu estou inserido com os irmãos, eu contribuo com a obra, eu me envolvo com a igreja, eu trabalho para que esta obra, este reino venha prosperar e venha alcançar mais pessoas para que venham ser salvas. Eu faço parte da igreja de Cristo. Eu entendo que como eu sou parte deste corpo, que existe um cabeça, eu tenho uma função, assim como o nosso corpo tem mão, pé, braço e cada um com as suas funções, eu entendo que eu sou uma parte deste corpo e eu tenho uma função. E uma vez que eu tenho uma função, eu não posso andar à parte deste corpo. Eu não vivo a minha vida do jeito que eu quero. Indiferente com a igreja, eu vivo a minha vida ligado com a igreja, atento ao anseio do meu irmão, da minha irmã, envolvido com esta comunidade. Eu compartilho com os irmãos. O que eu tenho não é mais meu, o que eu tenho é da igreja. O que o Senhor me deu não é só para mim, o que o Senhor me deu é para servir a igreja. O intelecto que Deus me deu é para servir a igreja. As bênçãos que Deus me deu é para servir a igreja. As condições financeiras que Deus me deu é para servir a igreja. Então eu entendo que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo vive em favor da sua igreja. Ele dá a vida pelos seus. Os irmãos estão entendendo o que é entender, discernir o corpo? É entender que o corpo, ele é formado por membros interdependentes que estão ligados. E este corpo não anda sozinho sem cabeça. Este corpo tem um cabeça. E o nome deste cabeça é Jesus Cristo nosso Senhor. Então vocês estão percebendo, irmãos, que às vezes a gente deturpa este momento por falta de compreensão. Irmão, mas nós não nos embriagamos. Nós não banqueteamos de uma forma egoísta, o qual uns passam fome e outros não. Sim, mas o fato de, às vezes eu não estar ligado com a igreja, eu não faço parte dos anseios da igreja, às vezes o meu irmão está padecendo, está passando dificuldade, eu nem faço ideia, e nem frequento as reuniões, não frequento os encontros, não tenho compromisso com a obra do Senhor, entendendo que se eu não tiver zelo pelas coisas do Senhor, não só eu não vou ser beneficiado, mas eu acabo sobrecarregando a igreja, e aí no domingo lá eu quero estar presente. Falta de discernimento do corpo, queridos. A todos nós o Senhor nos chamou e nos deu uma missão, amados. E se eu não cumprir esta missão, vocês vão sofrer. O corpo vai padecer. Mas eu vou sofrer mais ainda, porque eu vou morrer. Vocês vão sofrer, vão ter dificuldade, mas Deus levanta outro no meu lugar. Amém? E assim é a respeito daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, que não tem compromisso, leva as coisas do Senhor como se fosse de qualquer jeito. Isso atrapalha a igreja, isso faz a igreja sofrer, mas pior ainda para aquele que assim o faz, amados, porque Deus vai levantar outros. O Senhor não nos deu um mandamento? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e cumpriu o primeiro mandamento, o primeiro sacramento,
Se batizar, será salvo, quem não crê estará condenado. Essa é a missão da igreja, de nós instituir o reino dos céus aqui na terra por meio de Cristo. E para fazer isso, queridos, o pastor não faz sozinho, eu não faço sozinho. Você, por mais que você tenha dons, tenha dinheiro, tenha capacidade, tenha inteligência, tenha uma certa desenvoltura, você não vai a lugar nenhum sozinho. Eu não vou a lugar nenhum sozinho, por mais que eu tenha todos os dons possíveis, eu não vou a lugar nenhum sozinho. E assim Cristo quis, assim Deus Pai instituiu para a sua igreja, para nós sermos exercitados em amor, em suportar uns aos outros, em humildade e depender uns dos outros. Pare de pensar, achar que você vai conseguir alguma coisa andando sozinho, vivendo uma vida à parte, indiferente com as coisas do Senhor, indiferente com a igreja do Senhor. Por isso que às vezes a gente está sempre debaixo do mau tempo, queridos. Não temos discernido o que é o corpo de Cristo, não estamos ligados no corpo, o qual tem o sangue vivo do próprio Deus. E assim nós participamos indignamente, queridos, porque nós não discernimos o corpo. Este ato aqui é algo solene, é algo importante. Quando ele diz fazer isso em memória de mim, sabe o que ele está querendo dizer? Tragam à memória aquela noite, aquela cena, aquele momento no qual o nosso Salvador se reuniu com seus discípulos, os mais íntimos, e ele disse que naquela noite ele seria entregue. Alguns discípulos se entristeceram e disseram: não, Senhor, isso não vai acontecer. Naquela noite, o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, que nos instituiu a ceia, que nos chamou, ele suou gotas de sangue, tamanho era o pavor, a ansiedade em ter que enfrentar a ira de Deus, ter que enfrentar a consequência dos pecados nossos sobre a sua vida, ter que enfrentar aquela cruz. Então quando ele diz fazer isso em memória de mim, tragam à memória isso que eu fiz, tragam à memória este ato. É isso que nós temos que fazer em cada ceia que nós nos reunimos aqui, irmãos. É relembrar o sacrifício de Cristo, relembrar a morte de Cristo e entender que Ele é o Cordeiro Pascal, que Ele é aquele que representa lá quando o anjo da morte veio e aqueles que tinham sangue sobre a sua vida não pereceram. Que grande benefício Deus tem nos dado, queridos. Então quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: eu estou junto contigo, relembrando este ato memorial, Senhor, do que Tu fizeste. E eu creio tanto neste ato que o Teu sangue está sobre a minha vida. Então, amados, não entender e não discernir o corpo, não entender a ceia, traz consequências, traz a condenação. Olha o que diz no versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Queridos, muitas vezes, por não entender o que é a ceia, o que isso representa, nós profanamos a obra de Cristo, profanamos esse ato memorial, profanamos este rito, que tem consigo algo importante. E amados, é tão importante este rito, que em toda a história da igreja se vê eventos de ceia. Tanto é que alguns escritos dos primeiros séculos, o povo pagão, que não cria no Senhor e nem entendia, relatavam que existe um determinado povo, que eles são canibais, porque em certo período, numa certa frequência, eles se encontram para comer o corpo de um certo homem lá. Como eles não entendiam o que era ceia, os pagãos olhavam para aquilo e diziam: tem um certo grupo aí que são canibal, eles se reúnem frequentemente para comer um certo homem. Para nós ver, queridos, que isso era algo comum e rotineiro na igreja do Senhor, a ceia do Senhor. E hoje, infelizmente, nós com as nossas atitudes acabamos deturpando. Hoje, alguns ensinos contrários acabam deturpando, tirando o propósito real, sentido da ceia. E isso traz condenação para nós. Além de condenação, sabe o que traz para a igreja? Lembra que eu falei de discernir o corpo, que é uma comunidade que está ligada uns com os outros? O apóstolo Paulo vai dizer: por isso que há no meio de vós muitos fracos, muitos doentes e muitos
que dormem. Ou seja, por isso que no meio da igreja tem pessoas fracas, tem pessoas que andam doentes, tem pessoas que até já morreram espiritualmente, porque a palavra dorme, ela está ligada ao sentido de morrer também. E não é o que acontece nas nossas comunidades de fé. A gente olha para dentro da igreja, vê pessoas que eram para ser curadas no Senhor, fracas, sem força, sem ânimo, doente. Não que nós não possamos enfrentar, mas aqui eu estou falando no sentido espiritual. E pior, muitos mortos espiritualmente. Por quê? Porque a igreja não tem entendido, não tem discernido o que é o corpo. E esta igreja de Corinto, uma igreja problemática, estava profanando isso a tal ponto que eles estavam desprezando outros. Alguns passavam fome vendo outros comer. Olha só, queridos, um nível de insensibilidade para com o irmão, um nível de deturpação. Alguém aqui consegue comer e se empanturrar, se encher com alguém com os olhos de cachorro, com fome? Alguém que consegue comer até não querer mais? Às vezes criança que tu sabe que está cheia e tu está comendo e a criança fica te olhando. E aí tu acaba te entregando, toma aqui. Sei que está cheio, mas não tem como a gente comer alguém olhando a gente. Pior ainda, a gente comer e alguém com fome. Sabe o que é isso, queridos? É um nível de insensibilidade para com os irmãos. É um nível de falta de comprometimento. Eu sei que tem irmãos aqui que têm passado suas dificuldades, suas lutas. E que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor lhe dê vitória. Se tem fraco neste momento, que o Senhor lhe renove as suas forças, como a sua promessa, que Deus renovaria a força daquele que está fraco e levantaria aquele que está caído. Talvez tem pessoas que estão doentes, o Deus que nós servimos é um Deus que cura. Talvez tem pessoas aqui que até já morreram espiritualmente, mas este Deus que nós servimos é o mesmo que ressuscitou dentre os mortos, e Ele tem poder para nos dar vida e a vida com abundância. Então problemas nós temos, queridos, mas muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas e esquecemos que tem uma igreja. Sabe, queridos, uma vez eu aprendi uma coisa, e eu até já falei isso na célula lá em casa uma vez, dei esse conselho, algo que eu aprendi. Às vezes você não vem para a igreja aqui abatido, triste, precisando de uma palavra do Senhor, precisando de algo do Senhor, de um abraço, que você sai de casa desanimado, mas com um pouco de fé você diz: Senhor, usa alguém para falar comigo. Senhor, ministra na minha vida, me cura. Às vezes acontece isso, já aconteceu comigo eu sair de casa assim. Ou, Senhor, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não estou bem, eu só preciso de Ti, só do Teu toque, eu não tenho o que oferecer, Senhor. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e uma vez eu fiz um experimento, irmãos. Escute bem, pegue essa. Eu vim desta forma uma vez para a igreja, e eu pensei, eu vou inverter a coisa. Eu estou pensando em mim, em ficar na minha, em dar o meu tempo, em deixar Deus me curar. Eu vou inverter isso, eu vou fazer como se eu estivesse bem, crendo que o Senhor pode me dar força, porque aquele que é fraco é forte no Senhor. Então neste dia eu vim com o propósito de abençoar outros. Eu olhei aquele irmão abatido, eu fui lá e orei por ele, abracei, vim aqui no apelo, orei por pessoas com todo o meu coração, com toda a fé, me dediquei ao máximo. E ao invés de ficar orando pelos meus problemas, eu comecei a interceder pelos outros. Queridos, foi uma experiência marcante para mim. Eu vi a vitória neste dia. E é isso que eu quero que você entenda, o que é ser corpo. Eu não estou bem, eu tenho minhas limitações, tenho minhas dificuldades, mas eu sei que eu tenho um chamado. Eu não estou falando aqui para a gente também querer transparecer uma insensibilidade. É óbvio que a gente às vezes não está bem mesmo, não consegue falar com ninguém. O que eu estou falando aqui é uma disposição, meus irmãos.
É uma compreensão de que eu não estou bem, mas também tem uma igreja que eu tenho que servir, que eu tenho que contribuir com algo também. E que quando eu faço isso, eu estou fraco, mas o Senhor me torna forte. Porque é Ele que me capacita, é Ele que me dá força, é Ele que me dá graça, é Ele que dá sabedoria, irmãos. E quando eu não entendo isso, eu começo a me envolver cada vez mais na minha autocomiseração. E aos poucos, eu vou me afastando e vou morrendo sozinho. Porque a vida, irmãos, escute bem, a vida está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas tem irmão que fofoqueia, tem irmão que fala mal de mim. A vida está na igreja de Cristo. Ah, mas na igreja lá tem pessoas que enganam, que falam mal uns dos outros. A vida está na igreja. Ah, mas na igreja uns não me entendem, ninguém me procura, há pessoas egoístas. A vida está na igreja. Ah, mas na igreja tem pessoas pior que as pessoas do mundo. A vida está na igreja, porque na igreja também tem homens piedosos do Senhor, que o Senhor tem levantado. Na igreja tem homens que são falhos e mulheres, mas têm entendido o propósito de Cristo e têm sido pilares na igreja de oração, de busca e de entrega para sustentar a igreja. E mais do que isso, Cristo sustenta a sua igreja. Queridos, se você ler toda a carta de Coríntios, a carta 1, a carta 2, as duas cartas, você verá que igreja problemática. Aliás, essa igreja, ela teve que receber em torno de 4 cartas do apóstolo Paulo, de tão problemática que ela era. As outras 2 se perderam, não se tem. Mas é uma igreja tão problemática que ele teve que estar toda hora orientando. Inclusive ele inicia a carta dizendo: fiquei sabendo pelos da família de Cloé, que há divisão e tal, que há pecados e pecados e tal, que nem no mundo existe. Mas nem por isso o apóstolo Paulo deixa de chamar de igreja. Amém, irmãos? Quando a gente olha para aquele que engana, para aquele que mente, para aquele que fofoqueia, aquele que tem a língua comprida, aquele isso, aquele aquilo, a gente está olhando com o propósito de achar desculpa para não fazer aquilo que compete a nós. O fato de ter um irmão que deturpa, que participa da ceia indignamente, é um problema meu também. No sentido de que, o que eu tenho feito para ajudar esse irmão, para ele sair deste momento de morte espiritual. Aliás, eu também tenho que entender que o fato de ele pecar, de ele falhar, não me dá o direito de eu também abandonar. E também uma coisa que às vezes eu digo, o fato de eu ver o problema em alguém, algum propósito há. Você já não parou para se perguntar às vezes? Por que só eu vejo isso? E o pastor parece que não vê. Ah, o irmão Anz não vê, o Tiago não vê, os irmãos não vê, a igreja não vê, por que isso? Talvez Deus até permitiu ver. Mas e por quê? Você já parou para perguntar por que você está vendo isso também? Eu olho para o irmão A ou o irmão B, só vamos usar um exemplo aqui. Ah, mas esse irmão é descompromissado, falta isso, falta aquilo, esse dá mau testemunho da igreja, será que ninguém está vendo? E por que eu estou vendo? Ao invés de se perguntar por que os outros não vejam, a gente não pode se perguntar por que eu estou vendo? Existe propósito nisso. Primeiro, ora e interceda pelo teu irmão. Isso é entender o corpo, eu não posso perder esse irmão. Ele tem que se converter, ele tem que mudar de vida, ore por ele. Segundo, tente se achegar a ele, ganhar o coração dele, para ajudar, para orientar. Talvez está precisando de alguém que traga uma palavra que o alerte, talvez nem faça ideia. E terceiro, trabalhar em você a paciência. Porque a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Porque às vezes o peso que eu coloco sobre a vida do meu irmão não é o mesmo peso que há sobre a minha vida. E pior ainda, às vezes porque numa área eu sou o exemplo para a igreja, aí eu julgo aqueles que não são tão bons quanto eu nesta área. Mas naquela área que eu não sou tão bom e tem muitos melhor do que eu, aí eu quero misericórdia dos irmãos. Não é verdade, irmãos, que às vezes acontece isso? Então, queridos, isso é discernir o corpo, é a gente se preocupar uns com os outros, e nós estamos perdendo isso, queridos. Nós vivemos tempos difíceis, queridos. A sociedade está mudando, você não está reparando isso? As pessoas cada vez mais estão egoístas, cada vez mais estão vivendo uma vida à parte, cada vez mais estão vivendo uma vida que não quer ter contato com ninguém, e Deus livre o problema dos outros, já não basta os meus.
Sendo que a igreja ela é uma comunidade que se envolve uns com os outros. A igreja, lá no início, ela era uma comunidade que eles tinham tudo em comum, irmãos. E nós não podemos perder isso. Nós temos que fazer a diferença nesse tempo. Óbvio que também a gente tem que ter sabedoria com isso, porque também tem pessoas, e às vezes parece que é enviado do diabo, que se prevalece disso. Eu estou disposto a abrir a minha casa, a receber o irmão, a te ajudar. Aí parece que tem pessoas enviadas do diabo que querem te desgastar, ocupar teu tempo e querem se prevalecer. Mas eu creio que Deus dá graça e sabedoria nesses momentos. Mas isso também não dá o direito de eu não querer me envolver, queridos. Eu sei que tem irmãos sem noção, tem pessoas sem noção. Vamos orar para que Deus dê entendimento para esses irmãos. Mas não nos dá o direito também de nos estar a parte da igreja. Você percebeu que nos dias de hoje a gente está deturpando a ceia? Talvez no início, quando eu falei em deturpar a ceia, os irmãos pensaram, mas então talvez não estão fazendo o rito correto, talvez ao invés de o pastor Gilson pedir para orar pelo vinho, ele está orando pelo pão primeiro. Não tem nada a ver isso, irmão. Participar da ceia indignamente ou deturpar este rito é no sentido de nós estarmos aqui de uma forma indigna. Todos nós somos indignos, mas indignos no sentido que Cristo não está verdadeiramente na minha vida, que é Ele que me torna digno deste ato solene. Aliás, este ato que representa uma extensão do que vai acontecer lá na eternidade, onde você, que é a igreja de Cristo, se assentará à mesa e ceará com Ele para toda a eternidade. Olha a grandiosidade deste rito. Então traz muitas consequências, condenação, irmãos fracos, doentes, mortos, a condenação também junto com o mundo. Então há uma condenação, queridos, porque a Bíblia fala aqui no versículo 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, haverá uma condenação. E infelizmente muitos que têm deturpado a ceia, que não têm discernido, não têm entendido, entrarão junto com o mundo na condenação, queridos. Que nenhum dos que aqui estão me ouvindo venham entrar em condenação, queridos, mas venham entender o que é participar da igreja. Aliás, não é participar, o que é ser igreja. O que é ser uma igreja atuante? O que é estar envolvido na igreja e com a igreja? O que é respirar a igreja? O que é viver a igreja? Até porque esta mesma igreja, Cristo é o cabeça, é Ele que dirige, Ele que orienta. Então, amados, há uma condenação para o mundo. Por isso a ceia, quem não é batizado, não cumpriu o primeiro sacramento, não pode participar, irmãos. Para pensar comigo. E isso é outra coisa que estão deturpando. Vocês já ouviram falar? Qualquer um pode participar. Veio pessoas aí que nunca nem entendem a obra de Cristo, pode participar. Está trazendo condenação para a própria pessoa. Então a ceia ela é para os que creem, para os que entenderam a obra de Cristo, para os que discernem o corpo, e não só discernem, mas eles vivem este corpo, vivem neste corpo. Amém, irmãos? Então por isso tem essa separação. Aliás, em algumas igrejas, não sei se hoje ainda, a ceia ela era um evento à parte. Alguns fazem no sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, só para os que são membros, porque daí eu tenho a segurança de saber quem realmente tem entendido e discernido o corpo. Então ela é algo à parte. Este que veio, visitou, talvez não entendeu, não conheça, e se o camarada não cumpriu o primeiro sacramento, que é o batismo, o primeiro rito, pode me explicar, pode dar tudo que é tipo de justificativa, não entendeu a obra de Cristo ainda, meus irmãos, sinto muito, não é verdade? É o primeiro passo. Pedro lá quando fez uma pregação lá, que inquietou lá em Atos 2, uma pregação com muita unção e graça do Espírito, aqueles homens que ouviram aquela pregação, a Bíblia diz que eles se compungiram em seus corações, eles se inquietaram, criou um incômodo nos seus corações, e eles disseram, e agora, varões, o que vamos fazer? Tipo, eu ouvi algo poderoso, e está queimando meu coração, está me inquietando, eu não posso ficar indiferente a isso, sem fazer algo, o que eu tenho que fazer? Aí Pedro diz,
arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados para perdão dos vossos pecados. O batismo é o primeiro passo de quem creu em Cristo, quem entendeu a obra salvífica de Cristo e quem aceitou esta obra e quer fazer parte desta comunidade dos céus. Então, se não entender o batismo, é óbvio que a ceia não vai entender, irmão. Isso é algo explícito aqui no texto, ou não é verdade? Então, amados, a falta de entendimento da ceia traz condenação para nós. E o apóstolo Paulo diz, por isso tem muitos fracos e doentes. Depois nós vamos tirar um momento de examinar nós mesmos, como ele orienta. E nós vamos tirar esse momento, se analisar no sentido, tem fraco e tem doente na minha igreja? Tem mortos espirituais? O que eu tenho feito? Qual o meu papel? O quanto eu tenho me entregue, me doado? Ah, irmão, mas não tem nem para mim, tu quer que eu dê para os outros? Talvez se a gente tivesse o mesmo sentimento que houve em Cristo, de negar a si mesmo, de humildade, se humilhar e servir, talvez eu teria algo, queridos. Porque eu não acredito que Deus nos chama como instrumento, como ferramenta em suas mãos e Ele não vai nos capacitar. Ele não vai nos dar força, nos dar graça. Óbvio que eu vou passar por lutas, por dificuldades, por momentos de fraqueza. Mas Ele dá força, Ele sustenta. Porque quando Ele olha para mim, queridos, quando Ele olha para você, Ele não está olhando só para você. Ele está olhando para todos que estão à sua volta. Ele está olhando para um universo de pessoas perdido e infelizmente pessoas que ainda virão a se perder. Ele está olhando para aquelas pessoas que você ganhar para Jesus e amanhã, numa outra geração, fará grandiosas obras. O olhar de Jesus, ele não é um olhar pequeno, fechado, vai além. Então há um anseio de Deus me capacitar, há um anseio de Deus te capacitar, te renovar, te dar força, te colocar em pé para cumprir esta obra. Então este é o real propósito da ceia, é nós trazer à memória este grande ato, esta grande obra de Cristo e entender que nós precisamos mais do Senhor. E neste momento de se examinar, o que eu tenho faltado, o que eu tenho a contribuir, o que eu tenho deixado de contribuir. E a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você pode participar da ceia depois. Porque também se você for entrar naquela noia de que eu tenho pecado, ninguém aqui vai participar. Mas um requisito precisa ter, entender a obra de Cristo, entender a grandiosidade. Aí não importa o que você fez, não importa o que você pecou, se você se arrependeu e tem entendido, participe da ceia. Que tem entendido isso. Então, real propósito para hoje, como no princípio, a gente resgatar esse espírito de unidade, queridos, em se preocupar uns com os outros, não comer e deixar o outro olhando. Não viver uma vida como se eu não me importasse com outros, ou como se eu nem fizesse parte da igreja. Infelizmente nós vivemos tempos difíceis, irmãos, o qual o trânsito nas igrejas é tamanho que a pessoa não falta um domingo de culto, mas ela não está ligada a ninguém. Porque hoje ela visita a igreja A, amanhã a igreja B, amanhã a igreja C, depois de 3 meses ela vem aqui participar da nossa ceia, depois a ceia de outro. Não que é errado visitar outras igrejas, não que é errado ter vínculo com outras igrejas, aliás, até devemos ter. A questão é que eu tenho que ter raízes, eu tenho que estar ligado com pessoas que me conheçam e possam me corrigir, possam me orientar. Eu tenho que ser pastoreado por alguém, eu tenho que ser discipulado por alguém, e eu também tenho que discipular alguém e pastorear alguém. E como eu vou fazer isso? Se eu não paro em lugar nenhum, se eu visito a Rio Pardo todo e às vezes até Santa Cruz, a região toda. Ninguém me conhece. Eu conheço todas as igrejas, mas ninguém me conhece e eu não conheço ninguém. Que vida é essa, irmãos? Que cristianismo é esse? Pare para pensar, não é um cristianismo egoísta que eu vou lá só para receber, para me servir e vou embora e não quero saber o que se explodam aí. Portanto, o pastor pregar uma boa palavra, o que acontece nos bastidores, não estou nem aí. Que possamos resgatar o verdadeiro propósito da ceia, que é uma renovação e compromisso com Cristo, em memória dele, em memória a este ato importante, queridos, este ato solene de Cristo dar a vida dele em favor de nós, o próprio Deus se sacrificando em favor de nós. E ele diz que devemos anunciar isso, olha só, anunciar estas coisas.
De tão importante que é, nós temos que reverberar tudo isso. Então que nós venhamos ter um entendimento e sermos levados ao autoexame, queridos. O que eu posso melhorar? Que cristianismo é esse que eu estou vivendo? Entrou mais um ano e, como Santelmo disse, qual é o real propósito da minha vida? É emagrecer, é adquirir aquele carro novo que eu tanto tenho sonhado, é adquirir a minha casa própria. Não é errado estas coisas, mas o autoexame tem que me levar primariamente. Eu posso melhorar em Cristo, eu quero melhorar em Cristo, eu estou decidido a melhorar em Cristo, a ser melhor, a servir mais, a ser um bom servo, a me dedicar mais para a obra do Senhor. E queridos, partindo para o final, que dentro desse exame, eu e você venhamos decidir a dar o nosso melhor em 2024. 2023 foi um ano que o Senhor nos abençoou. Tivemos nossas lutas, nossas dificuldades, mas estamos firmes aqui, até que o Senhor tem nos sustentado. Mas em nome de Jesus, que 2024 será diferente. Amém, meus queridos? E eu creio e tenho convicção que isso vai acontecer. Se tão somente nós crermos. Se tão somente nós tomarmos posse. E eu serei muito abençoado. E você será muito abençoado. Quando nós entendermos que nós somos um em Cristo. Quando nós entendermos que nós somos uma comunidade em Cristo. Quando nós entendermos que eu não sou nada sem você. Que eu preciso de você e você precisa de mim. E que quando eu estiver fraco, você vai me levantar. E quando você estiver fraco, é eu que vou te levantar. Isso é ser igreja, meus irmãos. Amém? Então que nós possamos discernir o que realmente é o corpo. Não é cair de paraquedas aqui nesse evento. Mas esse evento aqui, queridos, que acontece todo domingo, é uma extensão já da vida que eu levo aqui na comunidade. Ao decorrer do mês eu estou envolvido com a igreja. Eu contribuo com a igreja. Isso aqui é só uma continuidade do que eu já desenvolvo. E para finalizar, o que é beber deste sangue? E comer deste corpo. Eu falei lá do Cordeiro Pascal, mas ele nos leva a um entendimento maior que se encontra em João capítulo 6, versículo 54. Versículo 54 a 58. Quando Jesus disse isso aqui que escandalizou, e até acharam que ele estava falando de canibalismo, de comer ele, e até alguns domingos atrás aqui eu preguei em cima desse texto aqui, todo esse capítulo aqui de João 6. Olha o que ele diz, aqui bem provável ele já estava fazendo uma alusão ao futuro. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e nos enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Este ato memorial é lembrar a obra de Cristo, e lembrar que participar, beber deste sangue, que traz o perdão dos nossos pecados, o qual nos livra da ira futura, este corpo que significa nos alimentar de Cristo e nos traz a vida, isso nós temos que ter em mente em nosso coração, queridos, a grandiosidade deste evento. Amém, meus irmãos? Se coloquem de pé neste momento.